O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vai tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: "Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos e filhas, a primeira leitura que nós ouvimos do livro do Êxodo relata a caminhada do povo hebreu no deserto, rumo à terra prometida. Veja bem, foram 40 anos, dentro dos quais houve momentos de muita aridez, falta de esperança e revolta com Deus e contra os líderes que os conduziam.
Deus quer tirar o povo da escravidão e levar para uma terra de liberdade, uma terra que mana leite e mel, mas precisa passar pelo deserto, o desafio. E o texto escolhido para essa liturgia traz para nós um desses desafios e também uma das revoltas causadas pela falta de água. Imagine você num deserto e vem faltar água. Se agora, quando já falta água, já é difícil, imagina no deserto sem água. E quando a água vem a faltar, falta o combustível, aquilo que é necessário para continuar caminhando. É o que ocorreu com o povo hebreu, faltou a água, e eles se revoltaram contra Moisés e contra Deus, queriam apedrejar Moisés. Moisés é quem levanta o cajado para aquele povo atravessar o mar a pé enxuto. E agora querem apedrejar o líder deles? Nisso, nós podemos trazer agora para a nossa vida. Nos desertos da nossa vida, quando algo importante chegar a faltar, como por exemplo, dinheiro. E quando o dinheiro falta na sua casa, é simples. O marido fica revoltado com a esposa, porque você gastou demais, fez muitas unhas e muito cabelo. Às vezes o marido fica revoltado com a esposa, e a esposa fica revoltada com o marido aí. Você gastou demais. E aí às vezes o filho vem pedir alguma coisa, aí os pais ficam revoltados com o filho, porque também não pode ajudar o filho, não pode dar para o filho. Aí depois fica revoltado com o prefeito, fica revoltado com o governador, fica revoltado até com o presidente, fica revoltado até com o padre. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração do dízimo, daí a turma fala, ixi, lá veio o padre pedir dinheiro de novo. Quando vem a faltar dinheiro, ficamos revoltados. Mas é só isso, não? Quando nós perdemos algum ente querido, às vezes a gente fica revoltado com Deus. Quando às vezes atravessamos um período de enfermidade, que não seja nossa, mas pode ser de alguém próximo, às vezes ficamos revoltados, por que Deus permitiu isso? E veja bem, às vezes ficamos revoltados quando algo que queríamos muito e que não deu certo. Nós nos revoltamos com Deus. E veja bem, lá para o povo hebreu, a falta de água faz muitos blasfemarem contra Deus e se revoltarem contra Deus, mesmo sabendo que Deus tinha a melhor intenção para aquele povo. Agora nós vamos compreender porque nós revoltamos com Deus. O povo esqueceu da reta intenção que Deus tinha com eles. Deus queria tirar o seu povo e o fez da escravidão do Egito, mas teria que atravessar pelo deserto para chegar à terra prometida que emana leite e mel. Mas aconteceu um contratempo, veio a faltar água, e o povo esqueceu de uma coisa muito importante que eu e você esquecemos. Nós esquecemos que Deus sempre tem a melhor intenção para nós. O povo esqueceu que poderia confiar em Deus. E quando isso ocorre conosco, indica que a nossa fé é fraca. Preste bem atenção. Quando nós nos revoltamos com Deus, a nossa fé é fraca. O nosso relacionamento com Deus não é sólido e não está baseado na confiança. E isso é triste para nós. Mas aí o padre vem e pergunta a você: o que fazemos quando essas situações acontecem conosco? O que nós fazemos? A segunda leitura já respondeu para nós. Isso é o mais belo. A segunda leitura deixou claro o que devemos fazer. Nesses casos,
recorremos àquilo que a palavra diz a nós. E a segunda leitura deixou claro para nós: justificados pela fé, estamos em paz com Deus, estamos firmes em Deus e nos gloriamos na esperança da sua glória. Quando vier a faltar qualquer coisa, baseie-se na fé, na confiança em Deus, porque Ele te manterá firme. E olha isso que lindo que nos disse a segunda leitura: e a esperança não decepciona. O seu marido pode decepcionar você, a sua esposa pode decepcionar você, seus filhos podem decepcionar você, mas Deus não decepciona. E é isso que a leitura diz para nós: uma esperança. E o que é ter esperança? Esperar em Deus, ter fé em Deus. Recordo-me do livro de Macabeus, quando Matatias, ele deixa a melhor herança para os seus filhos. Ele está para morrer, chama os seus filhos e vai dizer a eles: deixarei a vocês agora a minha herança. E Matatias disse aos seus filhos assim: lembrai-vos de geração em geração, de que todos aqueles que esperam em Deus jamais se desfalecem. Matatias está dizendo assim, de geração em geração, Deus nunca decepciona. Passem as gerações, os anos, Deus não decepciona. Isso é uma verdade, e o texto deixa claro para nós. Por que não decepciona? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, o próprio Deus está em nós. E como nós podemos compreender isso? Simples, o Evangelho nos ajuda. Jesus, ele está atravessando a Samaria. A Samaria é tida como um lugar de exclusão, na qual os judeus não se davam bem com os samaritanos. Ou seja, Jesus, ele é judeu, ele não poderia entrar na Samaria. Mas o que Jesus faz? Jesus fala que vai adentrar, e ele adentra a Samaria. E aí eu digo assim, Jesus é audacioso. Além de entrar no território proibido, ele vai lá no poço de Jacó. O poço onde aqueles samaritanos iam buscar a água. E o que Jesus faz? Senta ali. Senta. E quando chega a samaritana, Jesus olha para ela e diz: dá-me de beber. A samaritana olha para Jesus e diz: como tu, sendo judeu, me pede? Dá-me de beber, como me pedes água? Tu és judeu, eu sou samaritana. Mas aí vem, olha que lindo. Ele sabe que os samaritanos são um povo sedento de Deus, porém buscavam a água da vida na fonte errada. Nós também somos sedentos de Deus, mas muitos de nós acabamos buscando esta água viva em lugares errados. E aí nós nos decepcionamos e nos revoltamos, mas nós fomos aos lugares errados. Veja bem, Jesus à beira do poço, ele tem sede, porém a sede de Jesus não é a sede de água do poço, é a sede de vida. Jesus quer que aquele povo tenha vida, a sede de ver este povo simbolizado na mulher de cântaro nos braços, para que tenham uma vida plena. E desse modo Jesus manifesta a sede de vida àquela mulher. E isso é lindo para nós, porque Jesus, ele transforma aquela mulher samaritana.
ela deixa o seu cântaro e vai para o povo e diz: encontrei o Messias, ele está diante de nós. E todo aquele povo vem até Jesus, Jesus fica ali 2 dias com eles, e Jesus transforma a vida daquele povo. E isso para nós é impressionante, porque o lugar em que Jesus passa não pode ser o mesmo. O poço não é mais o mesmo, a samaritana não é mais a mesma. É um povo novo, uma mulher nova. Eu preciso ser um homem novo, uma mulher nova, porque Jesus, ele passa pela minha vida constantemente, e isso é muito belo para nós, porque o texto nos vai dizer: quem bebe da água viva, que é Jesus, muda radicalmente a sua vida, ou seja, torna-se fonte de água viva. Há uma diferença muito grande, e o padre brinca com vocês agora. Vamos fazer uma escolha. Se você pudesse escolher em ser um poço, uma valeta, um rio, um mar, o que você gostaria de ser? Vamos supor, quero ser o rio Tietê, 1.200 quilômetros de distância. Imagina o tamanho do rio. Aqueles que gostam de dançar um pouquinho um forró vai querer ser o Rio Negro e os Solimões, aí se encontrar. Ou Rio Francisco. Nós podemos fazer a escolha, poderemos ser poço, rio, uma valeta, ou nós poderemos ser até o mar. Só que Jesus não quer que nós seja nenhum desses. Jesus quer que eu e você seja fonte desses rios. O poço tem uma fonte. O rio Tietê, que tem 1.200 quilômetros, ele tem uma fonte, que se você for lá, você pode tomar da água, que jorra água constantemente. Jesus quer que eu e você sejamos fonte de água viva, que alimenta a si mesmo e é capaz de alimentar o outro. O mar, a extensão do mar, ele é alimentado pela pequena fonte, porque a fonte alimenta os riachos, que alimentam os rios, que se encontram e alimentam o mar, as pequenas fontes. E é isso que Jesus quer, que eu e você sejamos fonte. E a segunda leitura deixou isso claro para nós. Veja bem, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é esta fonte de água viva que nos enche e nos preenche, que eu devo emanar, que eu devo cada vez mais buscar e também poder dar. Peçamos a graça de Deus que diante das nossas revoltas, das nossas decepções, diante dos nossos medos, diante de tudo aquilo que nós muitas vezes vivemos e passamos, possamos ir até a fonte de água viva que é Jesus, e dizer ao Senhor: Senhor, dá-me desta fonte de água viva, que é o Teu Espírito Santo, enche-me, preenche-me, para que eu seja essa fonte e possa também transbordar, para que outros possam beber. Não tenhamos medo. Nesse tempo quaresmal, caminhemos em direção a Jesus, que tudo pode, tudo transforma.